crianças do 5º ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 8. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Então, olhem lá. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos. Vejam que tem alguns materiais diferentes hoje. Nós vamos precisar da tesoura, da cola e da canetinha. E também de uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Mas, crianças, além desse material que a professora Fran pediu, vocês podem, se vocês estiverem em casa, tá utilizando folhas de papel colorido. Se vocês não têm, não se preocupem, tá? Vocês podem estar utilizando restos de folha, papel sulfite, folhas de caderno que vocês não usam mais. Vocês podem estar utilizando encartes de supermercado, revistas, jornal e até mesmo pacote de presente, tá? Papel de presente. Então, vou dar um tempinho para vocês separarem o material e não esqueçam de cumprir os nossos combinados. Um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto, crianças? Tudo certo? Material separado? Vamos relembrar o que nós vimos na aula passada? Então, olha lá. Na aula passada, nós lembramos da história, né, dos mapas, como os mapas são confeccionados. Que é uma historinha que a gente já viu no 4º ano e a gente reviu agora, né, na nossa aula da semana passada. Nós também vimos a tirinha, né? A tirinha da Mafalda e qual era o objeto que a Mafalda estava se referindo, né? Utilizando ali para representar o planeta Terra, que é o globo terrestre. Nós vimos que o globo terrestre e o planisfério são formas de representação do nosso planeta, tá? E agora nós vamos começar a nossa aula 8. Aula 8 de Geografia, com o tema Onde Estamos. Então, vou dar um tempinho para vocês colocarem o número da nossa aula, a data de hoje e o nosso tema aí no caderno de vocês. Certinho aí, crianças? Tudo ok? Então, vamos lembrar o que são as linhas imaginárias? Então, vejam lá. As linhas imaginárias são linhas traçadas ao longo da Terra no sentido horizontal, paralelos, e no sentido vertical, como meridianos. E para que elas
servem, né? Paralelos e meridianos ou linhas imaginárias servem para localizar elementos na superfície terrestre e nos mapas. Então vejam a primeira imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Vejam que eu tenho uma linha imaginária destacada, que é a linha do Equador, que divide em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, crianças, vamos localizar, né, e marcar a linha do Equador no nosso planisfério. Olha lá, eu trouxe o planisfério impresso e eu vou utilizar o durex colorido na cor amarela para representar, né, aqui a linha do Equador. Ok, crianças, então a nossa linha do Equador está marcada e a linha do Equador, ela vai dividir, né, o nosso planeta em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, que foi o que a gente viu ali no slide. Então, crianças, além da linha do Equador, na aula passada, eu falei para vocês de outras duas linhas. Vejam aqui, olha lá, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Vamos fazer a demarcação dessas duas linhas no nosso planisfério? Olhem lá, eu vou colar agora para essas duas linhas, eu vou utilizar o durex vermelho. Então, nós vamos colar aqui o Trópico de Câncer, que é paralelo à linha do Equador ao norte. E agora eu vou colar a linha, né, a linha imaginária que pertence ao Trópico de Capricórnio, que fica ao sul, né, da linha do Equador. E o nosso mapa está assim, né? Nós temos a linha do Equador na cor amarela, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que são paralelos à linha do Equador na cor vermelha. Crianças, na aula passada, a professora Fran também falou sobre o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, né? Lembram que a gente falou dos polos? Então, nós vamos fazer agora, né, a nossa representação desses polos na cor verde. Então vejam lá, aqui a gente tem o Círculo Polar Ártico ao norte da linha do Equador. E também temos o Círculo Polar Antártico, que fica ao sul do Equador. Certo, crianças? E agora, crianças, nós temos mais uma linha imaginária que nós conversamos na aula passada, que é o meridiano de Greenwich, que vai, né, dividir o planeta Terra em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Vamos localizar aqui no nosso mapa. Olhem lá, eu vou colar a fita, né, o durex, na cor rosa, no meridiano de Greenwich. Lembrando que o meridiano de Greenwich, ele divide em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Certinho, crianças? Então, vejam essa informação que a professora Fran trouxe, né? O planisfério, né? O nosso planisfério, ele está dividindo ali no paralelo do Equador, né? Dividindo o planeta em hemisfério norte e o planeta em hemisfério sul.
e o meridiano de Greenwich, que é o hemisfério oriental e ocidental, tá? E agora, crianças, o Brasil. O Brasil, se nós formos considerar o meridiano de Greenwich, ele está no hemisfério ocidental. E se considerar a linha do Equador, será que o Brasil pertence ao hemisfério norte ou ao hemisfério sul? Vamos dar uma olhadinha que a professora Fran destacou ali para vocês o Brasil. Vejam que eu contornei ali em preto, né? Então, nós temos a maior porção do Brasil, né? No hemisfério sul, mas nós temos um pedacinho do Brasil que pertence ao hemisfério norte. Vejam que as duas linhas imaginárias cortam o Brasil, que é a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe. Na primeira imagem, veja que a gente tem uma placa que diz: aqui passa o Trópico de Capricórnio. Essa imagem pertence a Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo, local por onde passa o Trópico de Capricórnio. E a segunda imagem, nós temos aqui o monumento Marco Zero, da linha do Equador, na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. Viram as duas imagens? Que interessante, né, crianças? Agora nós vamos para a nossa atividade 1. Vejam do que se trata. Agora vamos representar o globo terrestre e as principais linhas imaginárias, paralelos, meridianos, por meio de um desenho. Crianças, antes da gente começar a fazer, né, essa atividade, eu vou dar um tempinho para vocês separarem lá aquela folha, né, que eu pedi. Se vocês não tiverem, não tem problema, vocês podem estar fazendo no caderno. E eu separei aqui, né, um círculo, que é uma tampinha de um achocolatado, que se vocês tiverem, vocês podem estar utilizando, ou de repente vocês podem estar utilizando outro objeto, né, circular, para ajudar a fazer essa atividade. Então, um tempinho bem rapidinho para vocês separarem o material para nossa atividade. Tudo certinho? Pegaram o material, crianças? Então, olhem lá quais são as linhas imaginárias que nós vamos representar no nosso desenho. Então, primeiro nós vamos representar a linha do Equador, depois o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico, o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico e o Meridiano de Greenwich. Nós temos que ter aí 6 linhas no nosso desenho, tá? Então, vejam como nós vamos fazer. Tudo certinho aí, crianças? Pegaram o material de vocês? Se vocês não têm o material, não tem problema, vocês podem estar fazendo no caderno de vocês, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar meu objeto, né, em forma de círculo, vou contornar ele, e aí eu vou cortar o círculo. Utilizem tesoura sem ponta, né, a tesoura escolar de vocês,
com bastante cuidado. Se você não tem a folha colorida, você vai fazer esse desenho no seu caderno. E não se preocupe se você não tem a folha, vai ficar bem certinho também o desenho no seu caderno. Crianças, eu fiz o círculo, né? Então, qual é a primeira linha que eu vou fazer? Então, eu vou dobrar no meio, ou eu posso estar utilizando a régua, né? Utilizando a régua para representar a nossa primeira linha, tá? Não preciso vocês fazerem junto comigo, depois eu vou dar um tempinho para fazer. Então, representei a nossa primeira linha, que é a linha do Equador. Olha lá. Agora, crianças, eu vou fazer os trópicos, né? Os trópicos, lá, o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, que são as linhas paralelas à linha do Equador, né? Então, eu estou utilizando a régua, né? Fazendo um tracejado. Olha lá como que ficou da prof. Agora, nós já representamos a linha do Equador. Eu vou representar aqui o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Lembrando que eles sempre ficam próximos do nosso polo. Olha lá como que ficou, tá? E agora, por último, crianças, ao contrário da linha do Equador, né? Na vertical, eu vou representar o meridiano de Greenwich. Vejam como ficou o desenho da professora. Aqui, crianças, vocês podem marcar o nome de cada linha imaginária ou vocês podem colocar números, tá? Como esse aqui da professora Fran, ó. Vejam lá que eu coloquei alguns números, tá? Eu já vou colocar na tela para que vocês possam verificar melhor e aí vocês podem fazer a legenda, tá? Então vejam na nossa tela como vai ficar o nosso, né, desenho. Vejam lá. E aí vou dar um tempinho para vocês fazerem agora o desenho de vocês. Lembrem que se vocês colocarem números, vocês precisam fazer a legenda, né? Ou se não, vocês colocam, né, o nome da linha no desenho de vocês, depois colam no caderno. Tempinho para vocês fazerem isso.
certinho aí, crianças? Tudo bem, né, com o desenho de vocês? Se não deu tempo, vocês podem fazer depois com calma, né? Terminar certinho as representações das linhas imaginárias. Agora nós vamos fazer um quiz para ver se vocês entenderam, né, sobre as linhas imaginárias. Então vejam a nossa primeira pergunta do quiz. A linha do Equador divide o globo terrestre horizontalmente em dois hemisférios. Qual deles? Hemisfério norte e sul, leste e sul, leste e oeste. Tempinho para vocês pensarem qual é a resposta dessa questão. Tudo certinho aí, crianças? Vamos ver se vocês acertaram. Se vocês disseram que é norte e sul, vocês estão de parabéns. Vamos observar no planisfério, né, essa informação? Então vejam lá, né, a nossa linha imaginária do Equador na cor vermelha, ali no planisfério. E olhem lá. Sentido norte, nós temos o hemisfério norte. E sentido sul, o hemisfério sul. Muito bem. Agora a nossa segunda questão. O meridiano de Greenwich, representado por uma linha traçada verticalmente em relação à linha do Equador, divide o globo terrestre em hemisfério norte e sul, hemisfério ocidental e oriental ou hemisfério ocidental e sul. Tempinho para vocês verem qual é a resposta correta. Certinho aí, crianças? Então vamos ver se vocês acertaram? Olha lá, se você disse que é hemisfério ocidental,
ocidental e oriental, vocês estão de parabéns. Vamos observar isso no nosso planisfério? Olhem lá, o planisfério, vejam, né, o meridiano de Greenwich representado na cor vermelha, hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Muito bem. Agora a nossa terceira questão. O Trópico de Capricórnio é um importante paralelo que atravessa o território brasileiro pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, Paraná e Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Qual a resposta que vocês acham que é? Letra A, letra B ou letra C? Tempinho para vocês pensarem. Então, vamos ver qual é a resposta, né, da questão 3. Se você disse São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, você acertou. Vamos observar por onde passa a linha imaginária do Trópico de Capricórnio, que é paralela à linha do Equador. Então, vejam lá a linha do Equador e abaixo nós temos o Trópico de Capricórnio. Vamos dar uma olhadinha aqui, ampliando, né, o mapa do Brasil. Vejam que a professora Fran traçou em azul, né, a linha do Trópico de Capricórnio e quais são os estados, né, por onde ela passa. Então, vejam lá, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. E a nossa outra questão é: o outro paralelo situado ao norte da linha do Equador, que corta os seguintes países americanos: Bahamas, México e Estados Unidos. É o linha do Equador, Trópico de Câncer ou Trópico de Capricórnio? O que vocês acham? Tempinho aí para vocês pensarem.
Então vamos dar uma olhadinha se vocês acertaram, crianças. Essa estava fácil, hein? Olha lá. E é o Trópico de Câncer. Vamos verificar? Vejam lá, né? A imagem, a linha do Equador, o Trópico de Câncer e vejam, né, por onde ele está percorrendo. Qual é o caminho que ele está percorrendo? Viram, crianças? Então, crianças, todas essas informações e outras informações que vocês vão aprender aí durante a vida escolar de vocês nos ajudam a entender os lugares aonde nós estamos. E agora, lembrando da nossa primeira aula, vejam aqui as imagens que a professora Fran vai colocar para vocês. Lembrem que na nossa primeira aula, a professora Fran contou para vocês sobre onde a professora Fran estava? Então, que eu estou, né, numa sala de gravação, no edifício Delta, né, que é o edifício que pertence à prefeitura, no bairro Alto da Glória, vejam a vista do bairro, né? Esse bairro pertence ao município de Curitiba, que pertence ao estado do Paraná, que pertence ao país, né, que é o Brasil, o nosso continente, que é o americano, e que está no planeta Terra. Vocês lembram de todas essas informações? Vocês também fizeram, né, a atividade do lugar aonde vocês estão. Estão lembrados disso? No quarto ano, nós vimos uma música que nos lembrava sobre isso. Vamos relembrar a música? Olha lá a música. Ora bolas, da palavra cantada. Lembra que a professora Fran não é uma boa cantora, né? Então nós vamos ler essa música. Então olhem lá. Oi, 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 olha aquela bola. A bola pula bem no pé do menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde ele mora? Mora naquela casa. Onde está a casa? A casa está na rua. Onde está a rua? Dentro da cidade. Onde está a cidade? Está do lado da floresta. Vejam que a professora Fran vai destacar algumas palavras, né, dessa música. Olha lá, a primeira palavra é a casa. De quem é a casa? Do menino. Mas onde está a casa? Na rua. E aonde está a rua? Dentro de uma cidade. Continuando a nossa música, olha lá. Onde está a floresta? A floresta é no Brasil. Onde está o Brasil? Está na América do Sul, no continente americano, cercado de oceano e das terras mais distantes de todo o planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Vejam que eu vou destacar aqui também algumas palavras. Brasil, América do Sul, continente americano e planeta Terra, né? O planeta. Crianças, vocês lembram que o nosso planeta, ele não tem, né, o formato de uma bola. A gente viu no quarto ano que ele é um geóide, né? E aí, agora a professora Fran trouxe todos esses espaços que estão retratados na música com o desenho. Vejam lá, olha lá. A casa está num bairro, né? Numa rua que pertence a um bairro, que pertence a uma cidade ou município, né? Que pertence ao estado, o país, o continente e o planeta. Tudo certinho, crianças, e nós estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas antes da gente se despedir, vamos ver, né, o que nós aprendemos na aula hoje. Então, hoje nós aprendemos sobre o que são e para que servem as linhas imaginárias e vimos a nossa localização, né, por meio da utilização de imagens, mapas e outras representações que, no caso, nós utilizamos a música. Agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.